Olá, alunos! O objetivo desse vídeo é apresentar a disciplina Fundamentos Psicoterápicos Grupais. Meu nome é professora Ticiane e vou estar com vocês neste semestre. Essa disciplina vai nos ajudar a refletir sobre o porquê trabalhar em grupos. O ser humano é um ser que vive em grupos. Ele sempre teve a preocupação de viver em grupos, seres humanos e grupos sociais. Então, dessa forma, o grupo sempre esteve presente na história da humanidade. E nessa disciplina, nós vamos estudar como os grupos funcionam e a aplicação de trabalhos em grupo dentro da psicologia. Por que estudar grupos? O grupo ele tem uma importância no desenvolvimento do comportamento individual. Todo ser humano ele sofre interferência, ele sofre participação com a participação dos grupos. Então, é por isso que vai ser importante a gente estudar os grupos. E onde são utilizados os grupos? Os grupos são utilizados amplamente, tanto em clínica particular, como em hospitais, né? Hospital dia, ambulatório, centros de saúde, tá? O que a gente costuma pensar? Que dentro dos trabalhos com políticas públicas, a gente sempre trabalha com grupos. Por quê? Porque o trabalho em grupo, ele ajuda o psicólogo a dar conta da demanda. Por quê? Nesses espaços existem muita procura, né, pelo profissional psicólogo e então não é possível ter um número de psicólogos suficiente para toda a demanda que tem de procura. Então, por isso que são muito utilizados os trabalhos de grupo. Mas, por outro lado, os grupos, eles têm um funcionamento, um fortalecimento no trabalho de terapia do indivíduo. Então, às vezes, ele pode oferecer mais resultados, né? Resultados diferentes da terapia individual. Então, comparando o trabalho de terapia individual e o trabalho de psicoterapia em grupo. No trabalho individual, o terapeuta ele tem um vínculo entre o profissional e o paciente, tá? E nesse vínculo é trabalhado as formas verbais e não verbais. Mas na psicoterapia de grupo, a interação é muito forte e ela se dá entre o terapeuta e paciente e assim como os próprios pacientes. Então, dessa forma, ele se torna um tipo de ferramenta que tem um resultado diferente da terapia individual. É interessante para nós, na nossa formação enquanto psicólogos, poder vivenciar as duas experiências. Por quê? Tem pessoas que têm preferência no trabalho de terapia individual e tem pessoas que têm preferência no trabalho de terapia em grupo. Não dá para a gente dizer se uma é melhor que a outra, tá? São características diferentes. O principal objetivo do trabalho das terapias em grupo são as interações. Por isso que uma pessoa que tenha dificuldade de relacionamento, ela pode ser muito beneficiada de uma terapia em grupo. Tá? O grupo vai funcionar como um espaço de laboratório das vivências e das experiências que a pessoa vivencia fora do grupo. Nós fizemos na aula um exercício de reflexão sobre os grupos dos quais nós participamos. Então, o eu, ele pode participar do grupo família, do grupo amigos, do grupo vizinhos, do grupo universidade, tá? A gente pode participar de muitos grupos simultaneamente. E o objetivo dessa reflexão foi a gente pensar o que é que a gente recebe dos grupos que a gente participa e o que é que a gente compartilha nos grupos que a gente participa. É importante dessa reflexão a gente perceber como na nossa personalidade, na nossa história como indivíduos, os grupos estão sempre presentes. O percurso da disciplina, essa disciplina ela está dividida então a disciplina de fundamentos psicoterápicos grupais está dividida em uma parte de teoria, onde vamos estudar um conjunto de psicanalistas
como o Lapasade, como o Félix Guattari, um conjunto de pessoas que não são autores tradicionais dentro da psicologia, uma coisa bastante interessante que enriquece essa disciplina. E a gente vai também trabalhar com uma prática de estudo de caso, né? Estudando como é que é aplicada as técnicas e a visão da psicologia dentro dos grupos. E nesse slide eu estou apresentando as bibliografias que nós vamos estudar ao longo do semestre. Este livro aqui é a nossa principal ferramenta, tá? O livro do Barendiple, Teoria e Técnica, né, com grupos, e as bibliografias complementares. Na organização dessa aula, eu utilizei este artigo, né, do Bechelli, que não está ali nas bibliografias, tá? Foi um texto que eu usei a mais, tá bem? Então, um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.